entendendo, filhinho? Esses povos têm a farinha, mas não sabem a palavra cabalística. Ai, então não diz pra eles que é... O olho do observador. Olá, Nakamas! Eu sou Emerson Xavier e hoje vocês vão ouvir o nosso talk show. E eu sou Leandro Moreira e esse é o nosso 10º episódio. Nós conseguimos de frente com a Dragão de Jade. E o pessoal, aqui é o Miguel Beholder e eu já tô avisando que vai ser o pior episódio. Vocês são malucos de me chamar. Como assim, cara? Para com isso. Esse vai ser provavelmente o melhor episódio até aqui. Olha só a presunção do cara, né? Genial. É, que nem o Homer fala pro Bart, né? Esse é o pior dia da sua vida. O pior dia até hoje. É verdade. Nossa, excelente esse trecho. Cara, esse trecho é impagável, né? E eu nem sou fã de Simpsons, mas esse eu manjo. Muito bem, caríssimos. Como vocês puderam perceber, hoje a gente tem um convidado especialíssimo aí, que é o Miguel Beholder. O Miguel Beholder é um cara que tá envolvido em mais projetos, em mais mesas de RPG do que existem sistemas de RPG disponíveis na galáxia. E mais do que os dias da semana. Exato. Ele tem mais tempo de jogando RPG do que tempo de vida. Mas é um rapaz jovem ainda. Ele vai aprender. Olha, toda vez isso, todo dia isso, bicho. E aí, Miguel, conta um pouquinho pra gente, cara. Como é que foi que você conheceu RPG, que você começou aí no RPG, começou a escrever RPG? Conta um pouquinho pra gente sobre quem é Miguel Beholder. Caramba, que pressão. Tá, quem é Miguel Beholder, né? Não, sem pressão. Sem pressão nenhuma. É só falar dos 347 projetos que você tem, então é rapidinho. Sem pressão, cara. Exato. É tranquilo. Cara, eu vou falar pra vocês que eu comecei a jogar RPG quando eu não sabia o que era. E quem contou isso pra mim foi a minha mãe. Quando eu era pequenininho, eu gostava muito de criar histórias fantásticas com bonequinhos, com monta-monta, com várias dessas coisinhas assim. Só que eu não tinha o costume de decidir quem vencia. Eu gostava muito de usar dadinhos, os dados que minha mãe tinha, pra decidir vitoriosos. Eu gostava muito de jogar isso na mão do acaso. Eu não tinha meus personagens favoritos. Cara, então peraí, desculpa, mas é que a sua história já começou com um plot twist. Porque a sua mãe te falou, cara. Já. Exato. Eu não me lembrava que eu brincava dessa forma. Ela veio com um plot twist aí. Não, veio com um plot twist aí, porque foi sua mãe que te falou o que era RPG. Você usava os dados dela. Então, assim, você tá seguindo por uma linha que nenhum de nós já teve. Exato, explica melhor essa história. Pois é, cara, foi meio inesperado, porque a minha mãe, ela é da área da educação, sempre foi. Por conta disso, ela acabou tendo contato com jogos em geral. Ela gosta muito do lúdico durante o ensino, né? Todos os cursos pós dela, tudo voltado no lúdico dentro do ensino. Então, ela percebeu que eu já tava jogando dentro dessa temática, só que sem eu ter consciência de que aquilo tinha qualquer relação com RPG de mesa, com interpretação de personagem. Ela achou aquilo muito engraçado, chamou muita atenção dela, porque normalmente você tem um protagonista, você tem o seu preferidinho que vence a história. Eu gostava muito de deixar os dados decidirem essa loucura. E só que o RPG de mesa de fato só entra na minha vida bem mais tarde dessas brincadeiras. Foi meados dos meus 14 anos, se eu não me engano, que uma galera mais velha, da faculdade de Direito aqui da cidade, eles jogavam muito Reinos de Ferro. E aí um deles era o irmão mais velho do amigo nosso, a gente foi pra casa dele, molecão, vimos eles jogando e aí já era, né? E a gente enlouqueceu, ficou maluco. Caraca, brother, que maneiro mesmo. Quando que você começou a se envolver com os projetos mesmo, assim, né? Porque entre a gente jogar RPG e a gente produzir RPG, tem um abismo aí, né, cara? Eu mesmo produzia, assim, tipo, as coisas de eu mestrar, ou então, vou fazer meu personagem aqui, mas produzir pra publicar mesmo, cara, como que foi esse caminho aí? Cara, foi na base da loucura, na verdade. Eu jurava que ele ia falar na base do ódio, cara. Eu tava esperando, mano. Leandro, você tá... Cara, é perfeito. Tipo, foi mais ou menos isso mesmo. Porque assim, todo mundo, né, que a gente cresce com DB, eu cresci com DB, cresci com muita influência de Tormenta, e a gente fazia muito homebrew, né? Isso é normal, assim. Faz muita coisa de casa, usa muita coisa que... Eu sou geração PDF, né? Então a gente faz muita coisa com referências que a gente tinha de blogs como Chá Preto, Dragão de Jade, por exemplo. Essa geração PDF.
Exato, tipo, a gente não tinha nada quase físico, nada quase físico. O máximo que a gente tinha físico, pra não mentir, a gente tinha material de 3DT, né, que a gente jogava no intervalo da escola, e isso a gente conseguiu encontrar físico em banca. Oh, esse materialzinho de 3DT era fantástico, hein? Exato, Aquelas exato. Street Fighter, Mortal Kombat. É isso aí, cara. Darkstalkers. Cara, eu tenho umas paradas de 3DT até hoje aqui, cara. E várias versões que, em teoria, eram diferentes e que a gente fazia conversar na base da força, porque, por exemplo, o manual de monstros é 3DT, mas o nosso manual de jogo era o 3DT Alpha, então a gente meio que tentava fazer tudo rodar junto, assim. Entendi. Era umas DLC aleatórias, né? Exatamente. Então isso influenciava muito o Homebrew, muito. A gente fazia muito conteúdo de fan-made, assim. Só que a vida cobra. Uma célebre frase que ele sempre dizia que é: a vida cobra, ou the life snake. Exatamente, cara. E aí eu tive que dar completa atenção pra sobrevivência, porque a gente aqui do interior de São Paulo, como, né, a gente tem acesso a pouco material, pouca coisa, eu tive que deixar de lado essa parte de exercer criativo, criar histórias, até cursar a história, que era o que eu queria, pra cursar o que eu era bom durante o meu ensino médio, que era a parte de química, pra sobreviver mesmo. Então, tipo, foi isso, deixa tudo de lado, foca em sobreviver, ter um salário. Pô, legal. Entendi. Aí você raspou o cabelo e foi vender meta, isso. Você virou Breaking Bad. Não, o cabelo caiu sozinho. Ah, tá. Que isso? Mas foi basicamente, virei farmacêutico, foi isso mesmo. Foi venda de droga. Ô, louco. Você foi estudar química, né? Melhor concordo com você colocar porque- um aviso de mais 18 no podcast ali, porque tal. E avisar que contém altas doses de zoeira e ironia. Porque eu também fiz química e eu entendo esse lado aí do Miguel. Olha aí, que da hora. Eu sou técnico em química também, cara. Pô, high five, cara. É isso aí. E aí foi isso, bicho. Tipo, já era, é isso. Eu achei que eu nunca mais fosse pegar na mão e fazer um homebrew. Achei que entrando na faculdade a gente ia só jogar jogo entre nós mesmos. Achei que minha vida ia se resumir nisso. Até que um dia eu tava com 22, se eu não me engano. 22. E aí a gente foi pra Comic Con. Se eu não me engano foi a Comic Con. Não, foi a Comic Con 2018, tava com 21. Faz pouco tempo, então. Faz pouco tempo. A gente foi pra essa Comic Con, os amigos meus fizeram essa loucura de pilhar, fazer isso de carro, tipo, vai de carro, chega no hotel, capota 4 horinhas, vai pra fila, curte o dia inteiro, carro, casa. Loucura, assim. É loucura mesmo. E eu tô aqui ainda processando a parte do Jump de 2018 e tal, mas tudo bem, vai, segue. E aí, no meio dessa loucura, minha intenção era uma e apenas uma, assim. Eu queria ir encontrar a Jambô Editora. Era meu sonho, porque meus amigos já tinham conseguido ir numa Comic Con anterior. O máximo que eles conseguiram fazer por mim, e foi muito legal, já foi colocar o Leonel Caldela numa chamada comigo. Caraca, brother, que da hora. Que demais, mano. Que demais. A minha namorada ainda me entregou, porque na hora que eu falei com ele no celular, eu tava me contendo, e a minha namorada ainda me entregou falando de fundo, ele tá chorando. Porque agora, pontos à parte, não vou me delongar muito, o Leonel é tipo o autor da minha vida por vários motivos, ele foi muito relevante pra mim. Eu entendo essa parte. Pegou aquele autor que pega a gente na época que a gente precisa muito, sabe, de alguém. Sei, eu entendo isso. O Leonel também é muito modelo, assim, pra mim, né? Nessa questão de escrita e tal. Tipo, eu mesmo comecei a escrever por causa dele, por causa do Eduardo Spor, né? Mas isso fica pra outro podcast. Só queria compartilhar mesmo. Eu vou voltar em um pra gente entrevistar o Emerson. Pô, cara, você tá super convidado aí, né? Pro próximo episódio de Talk Show, a gente chama o Miguel e entrevista o Emerson. Perfeito. Boa. E aí, nessa Comic Con foi onde tudo mudou. Eu cheguei no stand da Jambô, eu admito que eu tava bem fora de mim, assim, porque assim, eu não sou um cara muito de evento, eu acho muito legal essa cultura nerd, etc, mas eu sou um cara muito tranquilo. Tá num ambiente lotado de pessoas, pra mim é muito pânico, assim. Então eu fui na Comic Con pra Jambô especificamente, era tudo que eu queria. E aí foi aquela loucura, né? Conhecer os autores pela primeira vez, aí tava todo mundo lá, né? Desde a Camila Gamino até a JM Trevisan e toda a patota, assim. Então eu já tava em completo êxtase. Só que aí 2 pessoas foram que mudaram tudo, que foi o Rogério Saladino e o Leonel. Quando eu fui conversar com o Leonel na fila pra gente assinar o Flecha de Fogo,
eu não queria tomar tempo da fila. Então eu só virei pro Leonel e falei, cara, não dá tempo, então eu só quero dizer, tu foi muito importante na minha vida, muito obrigado por tudo. E dei o livro pra ele assinar. Só que eu não sei se foi o meu olhar de cachorro chorão, ou o meu tom de voz implorando por atenção. Ele olhou assim na minha cara e falou, não, cara, peraí, explica isso aí. Aí eu falei, não tem como, a filha e tal. Você vai ficar aí? Eu falei, eu só vim pra ficar aqui. Eu falei, não, então espera aí. E aí ele apontou pra eu ficar de lado, assim, ficar de canto e esperar acabar a fila do Flecha de Fogo. E eu literalmente fiz isso. Eu fiquei quase 2 horas de canto só olhando o stand, olhando o que tinha e fiquei sentado lá esperando. Meus amigos, tipo, cara, não, mas tem coisa pra ver, tem anime, Não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar sentado aqui. E aí, quando acabou a fila, eu me aproximei de novo do Leonel e aí a gente começou a conversar. E eu juro pra você, cara, o que o Leonel fez foi inacreditável, porque a gente começou a conversar e eu comecei a questionar ele sobre as estruturas narrativas que ele usa pros personagens, que é o que eu mais gosto, a maneira como ele quebra e constrói personagens. Quando a gente se deu por conta, meus amigos e a galera que tava na fila, que tava comprando, fez um círculo, e eu já tinha passado quase 1h30, só eu e o Leonel. Caraca. A gente se perdeu e começamos a discutir a construção dos personagens do Inimigo do Mundo e as viradas e como os personagens se quebram e se reconstroem, e ele me explicando como ele faz, completamente aberto, assim. Só que aí meus amigos falaram, cara, a gente não tinha o que fazer, todo mundo parou e começou a ficar assistindo, a gente tava vendo o diálogo de vocês dois, assim. Insano, velho. Aí foi ali que o Leonel acendeu de volta a parada que eu tinha lá atrás, antes da faculdade, antes do técnico. Falar, caralho, eu quero fazer material pra RPG, sabe? Eu quero muito fazer material pra RPG. Só que aí o Leonel virou pra mim e falou, Miguel, minha garganta morreu, eu não consigo mais, eu preciso descansar. Aí eu dispensei ele e fiquei, caramba, agora eu não consegui perguntar, né, o que eu faço. Quando eu andei pra fora, tava o Saladino parado de pé, uma postura estoica, com os braços cruzados alto, assim, olhando pro stand. Aí eu parei e fiquei de pé do lado do Saladino, olhei pra ele, ele olhou pra mim e eu, Saladino, se eu quisesse começar agora, o que eu faria pra escrever RPG? E aí o Saladino, tipo, parou, virou pra mim e foi muito engraçado, porque ele foi começar a falar, a primeira coisa é que é uma área de pouco retorno financeiro, você precisa ter um emprego estável. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu já tenho. Ele levantou o dedo assim, fez um psh, assim, me calou com o dedinho, sabe? Sei, tipo o tio do Jack Chan. Exatamente. Segura aí, Perfeito, fera. cara. Segura aí, fera. Cara, o Saladino é muito legal, né? Cara. Aí eu fechei a boca assim, não falei nada, só fiquei quieto. E aí ele foi me explicando passo a passo. Comece produzindo material online, tem um site de contos, e aí ele foi me dando passo a passo, cara, uma atenção inacreditável. Assim. Ele foi me explicando detalhe por detalhe. Inclusive, quando teve o evento do Jaka Freak, aí eu fui jogar com ele a mesa de Dungeons & Dragons, eu contei essa história em live, né? Eu contei pra ele e agradeci pelo que ele fez. E foi muito fofo, tipo, eu chorando fã e ele chorando, o cara que passou isso pra mim, vendo depois o autor da editora Retropunk, né? Cara, que da hora, velho. Que da hora mesmo. Então foi um fechar de um ciclo pra mim, assim. Ah, uma puta história, né, velho? Tudo porque esses dois caras me deram essa atenção, assim. Quando eu saí daquela Comic Con, eu saí e falei, eu vou ser autor de RPG. Dane-se. Saiu em êxtase, né? Saiu lá em cima. Exatamente. Não, tanto é que meus amigos ficaram mega pistolas comigo, porque eu não fiz nada na Comic Con. Eu não levei nada, assim. Eu só fiquei no Jambô conversando com os caras. Ah, mas você fez o que você precisava, cara. Foi... E hoje você já tá colhendo esse resultado, entendeu? Admito. Do tempo que você desprendeu no evento. Admito, é Eu acho verdade. que foi super válido. Ah, com certeza, cara. Tipo, você achou o caminho das pedras ali, né? Como o pessoal costuma falar. Exato. E assim, de verdade, cara, sem magia, sem... porque de vez em quando o pessoal me questiona, né? Porque eu sou mais novo e tô há pouco tempo no cenário, mas, como o Leandro usou, eu tô em 300 projetos, né? Não é zoeira. Que filha da mãe. Não é zoeira. Mas aí o pessoal vem perguntar, né? Como é que você fez? Como é que você conseguiu? E etc. E meio que não tem uma magia ou não tem um atalho, assim. O que o Rogério Saladino me falou que eu segui a risca foi tipo, escreve, cara. Escreve que nem um maluco. É isso que eu ia falar, tipo, produz, vai produzindo, uma hora alguém vai ver. Exato. Foi bem isso mesmo. Aí foi quando a galera da Retropunk meio que me viu. A galera da Retropunk me viu, o Fernando me deu uma chance e eu produzi uma aventura pra eles. Eu admito que eu fui muito ousado, porque assim, eu nunca tinha feito nada de RPG online.
pra nenhuma editora, pra nada. E aí o Fernando da Retropunk, ele virou e falou assim, ó, a gente tem vários materiais, a gente tem Savage, a gente tem Rastro, e tem esse The Dark Eye que a gente tá trazendo, que é um sistema alemão, a gente tá trazendo pro Brasil. A gente tem os manuais em inglês dele. E aí ele virou e falou, você quer produzir pra quê? Aí eu, ousado, né, por conta do que o Saladino me recomendou, ele falou, eu quero fazer pra esse The Dark Eye aí. Ele falou, mas é em inglês, você vai ter que trazer pra português, você vai ter que trabalhar produzindo e traduzindo. Eu falei, não, é esse mesmo, pode ficar tranquilo, né, pra mim de boa. Confia. Exato, confia. E aí eu não fazia ideia do tamanho da treta que eu me arranjei, assim, porque além de ter que escrever pela primeira vez uma aventura para uma editora, ainda foi com material completamente em inglês que não tinha tradução. Eu tinha que traduzir os termos mecânicos, etc, de qualquer maneira que ficasse, tipo, que desse para alguém jogar, assim. Aí tinha que ficar coerente, né? Exatamente. Tanto é que essa aventura, ela acabou ficando um pouquinho defasada, porque tiveram traduções que eu fiz para ela que ficaram ok, mas que depois que fizeram a revisão da tradução feita pelo Ion, que foi o cara que traduziu o manual inteiro, aí ele encontrou uma palavra melhor, que não é o mesmo termo que tá usando, que tá nessa aventura, que ela já saiu faz bastante tempo já. Entendi. Cara, esses termos de tradução, de diferenciar de um termo para outro, de uma versão para outra, você pega 2 livros, tipo, que foi traduzido 10 anos atrás, e aí uma outra editora tá traduzindo agora de novo, sempre vai ter umas diferenças, assim, em alguma coisa, cara. Eu entendo bem isso aí, cara. Pois é. É difícil você achar um termo que seja perfeito, às vezes passa um tempo e você fala, não, esse termo aqui, puta, sei lá, às vezes deu uma treta com um termo, tá ligado? Acontece esse tipo de coisa. Se eu não me engano, o termo era toughness, que eu traduzi como robustez, e aí depois ele encontrou uma leitura melhor que ficou tenacidade. Faz bastante sentido. As duas fazem sentido, na verdade. Que tem que ver qual que é o contexto, como que é a linguagem do livro, né? O contexto, Exato, exatamente. Mas legal, cara, legal isso aí. Mas assim, você trabalha pra Retropunk, você faz várias aventuras pra eles, né? E outros materiais e tal. Eu sou autor freelancer pra eles, junto com uma outra galera. Tem desde a galera, tipo, mais nova como eu, até, tipo, Thiago Rosa, Clarice. Esse pessoal tá todo lá no grupo, Nina Bichara e tal, do Kaio Densetsu, que inclusive me deu várias dicas, foi uma orientadora super gente boa, vários workshops com ela. Pô, cara, da hora. Pois é, cara, a galera muito gente boa, assim. Eles liberam material e aí a gente pega pra fazer. Só que aí eu entrei nessa neura de que, tipo, eu queria... Isso é uma mentalidade completamente errada, não recomendo pra ninguém. Mas é que eu comecei a sentir que eu estava em débito comigo mesmo, porque se eu não tivesse abandonado o meu desejo lá atrás, eu poderia estar muito mais à frente hoje, só que eu abandonei. Então eu comecei a produzir pra Retropunk que nem um maluco, porque eu ficava toda hora sentindo que, tipo, eu precisava compensar pra conseguir acompanhar quem já tá no mercado. Então eu entrei numa neura muito louca, assim, de tipo, tem que escrever. Ele tá compensando agora, por isso que ele tá em trocentos projetos, entendeu? Exatamente. Compensando todos aqueles anos lá. Né? Mas assim, você ainda não abandonou essa neura, né, cara? Porque... Eu não consegui ainda, sinceramente. Mas você quer abandonar a neura? Aí é que tá a questão. Fica a não dúvida. Exato. Não. Fica aí. Exato. Vamos deixar a pergunta no ar. Exato. Vamos deixar a pergunta no ar. É porque, assim, me deixa muito feliz pelo tempo que eu tenho de produção de conteúdo, a quantidade de coisas que eu já publiquei, por assim dizer. Ah, com certeza, até porque a gente já fez material junto e às vezes pega eu, o Emerson, pra ou complementar o material ou o Emerson pra revisar e, cara, a gente manda os negócios, daqui a pouco você, não, já fiz lá, já corrigi, já aumentei. Cara, às vezes a gente não dá conta. Já fiz um monte de coisa e a gente não dá conta nem de retornar pra você. Caraca, calma, cara, segura. Pois é. Não, Eu vou admitir que, tipo, eu gosto dessa sua energia, cara. Sim, não, é fantástico, cara, você trabalhar os materiais com ele. Fora que, assim, o negócio flui muito bem. Cara, é muito legal produzir com você. Não, mas assim, de verdade, isso, mais uma vez, e pra quem estiver ouvindo, já falei isso em live, já falei isso em workshop que me chamaram da UTFPR,
sobre como escrever sua aventura e etc. É escrever, cara. Você tem que escrever, tá ligado? Você tem que sentar e escrever que nem um doido, assim. Infelizmente, no cenário de escrita, de RPG e até, né, romance, o Emerson pode falar melhor, muita gente acredita que vai, por assim dizer, inventar a roda ou trazer, né, o romance que vai revolucionar e etc. E eu admito, cara, que o que funcionou pra mim é que já existe todo um cenário e já existe todo um mercado, e esse cenário, ele já tem uma estrutura que funciona e que é eficiente porque tá aí há bastante tempo. Então o que eu fiz não foi tentar encontrar, reinventar a roda. Exato. Eu simplesmente fui ver o que funciona. Então, qual que é a estrutura? Por exemplo, quando a gente fez o workshop com a Nina Bichara, tem uma estrutura pra gente de escrita. Eu memorizei aquela estrutura até que ela vire natural pra mim. E fui fazendo isso com vários outros, porque daí, né, cada RPG tem sua estrutura, tem seu jeito de escrita e tal. Tanto é que eu até brinquei com o Leandro esses dias, mandei umas 5 ou 6 aventuras pra ele. Falei assim, aqui ó, lê aqui que referência tudo. E pô, atropelei ele com um monte de aventura. É verdade. Excelente, cara. Mas porque eu recomendo isso pra todo mundo, cara. Tipo, o que eu fiz foi isso. O que me facilita escrever até com tanta velocidade é não perder tempo querendo fazer uma parada muito revolucionária e sim aprender o melhor possível que já funciona e já vende, sabe? Ser competente, né, cara? Tipo, você sentar e fazer a coisa direito, né? É o que tem aquele livro do professor Assis Brasil, o Escrever Ficção. Boa! Que, tipo, logo no começo... Cara, é excelente esse livro. Logo no começo do livro, ele fala assim, antes de você pensar no Prêmio Nobel de Literatura, pensa em ser competente, sabe? Tipo, pense em fazer direito a coisa. Porque fazer direito a coisa, ser competente, não é um empecilho pro Nobel, sabe? Primeiro você vai ser competente, depois você vai, sei lá, ganhar um prêmio. É isso. É igual, né, quando eu fui começar, assim, por conta de questões financeiras e até tempo, isso é um ponto fraco, eu admito. Eu espero ainda conseguir fazer, de fato, cursos com professores só sobre estrutura narrativa. Mas eu me joguei muito no YouTube, né? Porque, por exemplo, tem atores como o Brandon Sanderson, que ele solta tudo lá. O Bernard Cornwell também tem um monte de tutoriais e métodos de narrativas deles lá. Caraca. Que eles explicam e dão aula e etc. E quando eu me joguei nisso, tipo, por exemplo, Jornada do Herói, né? Todo mundo conhece a Jornada do Herói. É uma estrutura mega clássica. Mas ela existe porque funciona, né? Se o campeão. Se considerar influências gregas que estruturaram ela são 4 mil anos aí. Então é jovem ainda, relaxa. Tá sendo testado ainda, né? Exato, então assim... Tá no beta ainda. Quando você para pra pensar que essa estrutura tá aí há tanto tempo e até hoje séries e coisas usam ela e funciona, por mais que você às vezes não goste, tipo, mais uma vez a Jornada do Herói, existe uma estrutura ali que funciona muito bem. E aí, por exemplo, o que aconteceu com amigos meus que tentaram se tornar autores romancistas, antes deles conhecerem a Jornada do Herói de cabo a rabo e toda essa estrutura, eles já estavam querendo subverter a Jornada do Herói. Querer dar um passo maior que a perna, né? Exato. Exatamente. Mas, cara, voltando aí pro mundo dos RPGs diretamente, né? Você escreve pra Retropunk, mas você participa de vários outros projetos, né? Inclusive, né, você já escreveu várias aventuras aí pra Dragão de Jade, a gente já produziu material juntos, já produziu material junto com o Leandro, né? Mas fala aí, cara, quais são os seus outros projetos? A gente sabe que você tem parceria aí com o pessoal do Capa Cósmica, né, que você participa, o pessoal do Movimento RPG, teve essa outra parceria que você jogou a mesa de D&D junto com o Rogério Saladino. Conta um pouco pra gente aí dessa sua vida louca de vários 300 mil projetos aí. Pois A gente sabe que o projeto da Dragão de Jade é o melhor, mas fica tranquilo, não precisa elogiar não, foca nos outros. Mas, cara, assim, de verdade, eu vou até aproveitar, tiro esse espaço, porque eu já falei isso várias vezes, inclusive pro Douglas, mas como o podcast vai pra posteridade, né, vai ficar na internet, eu deixo essa rasgação de seda da oportunidade que a Dragão de Jade ofereceu pra mim. Porque a Retropunk é uma editora e, por ser editora, tem restrições, né? Você tem rédeas que você tem que obedecer na sua estrutura de... Então eu não tinha muito espaço pra experimentar coisas diferentes. E a Dragão de Jade,
trabalhar com vocês foi essencial, porque eu tinha uma equipe tão eficiente quanto trabalhar com o pessoal da editora, mas eu podia brincar. Por exemplo, a que eu tenho mais orgulho é a de Halloween, e eu pude brincar muito com a de Halloween, com as loucuras que aquela aventura é, graças a trabalhar com o Dragão de Hades. E o outro detalhe é que o material é gratuito, então ficou muito mais fácil as pessoas verem o que eu escrevo, graças ao material ser gratuito. De nada. Pois é. Exatamente. Brincadeira, pô, brincadeira. A gente que agradece você, cara, porque você é um escritor maravilhoso. Eu já falei isso várias vezes pra você, revisei várias paradas suas, então é só elogio mesmo. Bom, sim, agora vai ficar essa rasgação de seda, né? Daqui a pouco o Léo começa a mandar todo mundo pro inferno e xingar todo mundo pra quebrar um pouco. É isso aí, Léo. Bota a ordem. Ou seja, eu sou o ruim aqui, é isso. Eu tô aqui só pra destilar o meu ódio. Ué, quando eu entrei foi o que me apresentaram, assim. Cara. Errado não estão. Não tá vendo? Mas enfim, aí vieram os outros projetos, né? Aí depois a galera... O Capa, eu sou cofundador do projeto, eu fico na parte de roteiro e mais estrutura textual, de postagens, etc. Mas além disso, quando a gente tem lives especiais de RPG no Capa Cósmica, cuidam mais de toda a produção, e eles, digo, o resto da equipe, o Gui, o Walter, etc. Eles cuidam mais da produção visual, de layer, etc. E eu crio a estrutura da aventura que a gente vai narrar, faço as parcerias, trago os convidados, e a gente gosta de fazer esses especiais de RPG. Normalmente a maioria das lives de RPG costuma ter lives de RPG com muita frequência, né? A temática principal é essa, mas não foi o nosso caso. A gente queria que o cotidiano fosse gameplay de jogos eletrônicos mesmo, com o Gibi, e o que era de RPG de fato, a gente fazia sempre de maneira especial, de maneira temática e etc. Foi um caminho que a gente escolheu seguir. E aí onde vieram parcerias como essa mais recente, do Ordencast, que é o podcast do pessoal do Ordem Paranormal, inclusive um abraço pra eles, são pessoas incríveis que toparam aproveitar a distribuição do material de pré-venda do Ordem Paranormal, né, que tá saindo aí pela Jambô. Foi absurdo, foi muito maneiro jogar com eles, narrar pra eles. Trouxe pra gente um público dessa galera mais nova, isso foi muito legal. A gente vê um nicho, vê o nosso nicho no chat ali aparecendo com a galera bem mais nova do que é o comum, galera até de 15, 14 anos, assim, aparecendo pra ver o jogo. E a gente teve várias visitas inesperadas, como o próprio Selbit, né, querendo ou não, é um dos autores do Ordem Paranormal, aparecendo lá no chat pra falar com a gente. Que da hora, cara. Pô, cara, que legal. Só as figurinhas mesmo. Mas aí... O cara tá em outro nível, né? Isso Cara... Não dá pra competir, né? Isso no caso com o Capa. Aí a gente tem outros projetos, tem essas parcerias, por exemplo, você citou que me deram a oportunidade de jogar na mesma mesa com o Saladino, foi graças ao Rafael Jacaúna, que foi uma ponte que fizeram pra mim graças à galera do Mar de Contos. Caraca, velho. Que eu também agradeço muito, que é liderada pela Nívia e pelo Lucas Gandra. A Nívia Alonso e o Lucas. Os dois são um casal de fofos maravilhosos. E o Lucas, ele já é mais velho também do que eu. E entre os vários projetos que eles têm lá, das lives de RPGs cotidianas, ele começou a produzir um cenário próprio de RPG chamado Noites na Serra do Mar. Temática de horror, etc. no Brasil, nessa região das serras. Ele foi um dos caras que viu meu material, viu minha produção e falou, bicho, bora criar um livro-cenário junto, assim. Arriscou, apostou em mim. Cara, que maneiro. Não fazia ideia de que ele tinha um projeto tão grande. Hoje eu fiquei sabendo de que até audiodrama ele tá produzindo com equipe de elenco e etc. pra esse livro-cenário. Caramba. Que da hora. Pois é, cara, insano, assim, insano. Acabei me envolvendo e estamos escrevendo esse livro-cenário aí. Entendi, cara, que incrível. E você ainda tinha comentado com a gente que você tá escrevendo uma aventura com o pessoal do Beholder TV, o pessoal do Gruntar ali, pra Vampiro? Então, cara, o Beholder... Assim, isso é outra loucura, tá? Mais uma vez, além da galera da Jambô, eu acompanhava muita gente pelo YouTube, né? E aí você tem figuronas como o Azecos, o Gruntar, o Beholder e o próprio Boi da Jogeek 21. 4 caras maravilhosos, Boi principalmente, que sempre me deu muito apoio, muito suporte. Ele foi um cara que virou pra mim e falou assim, eu tava numa fase que eu tava meio em baixa, e aí ele falou assim numa live, eu tenho uma dica excelente pra qualquer produtor de conteúdo. Tipo assim, eu fiquei atento pra ver o que ele ia falar, e ele falou, produtor de conteúdo tem que produzir. E aí trouxe de volta o que o Saladino tinha me falado 2 anos atrás, e aí pauleira de novo nos textos. E aí eu acabei
graças ao Boi, conhecendo esses caras, que eram caras que eu assistia quando eu era novo. Entendi. Faz todo sentido. O Beholder, cara muito foda, nem sei se eu posso falar palavrão. Pode falar palavrão pra caralho. O Beholder tira essas reações de mim, o cara é incrível. Ele gosta muito de vampiro, e aí virou pra mim e falou: pô, eu gostei de tudo que você escreve, gostei da maneira como você produz, bora produzir uma parada pra vampiro aí. E aí ele pegou uma live que ele narrou há muito tempo atrás, chamada Imigrantes das Sombras, falou: vamos transformar isso numa crônica pra V5, né, a quinta edição que tá aí. E estamos trabalhando nisso também, simultaneamente, esse livro-cenário. Eu diria que dos projetos que eu tô trabalhando atualmente, esses são os dois maiores. Pelo porte, pelo tamanho, são os maiores que eu tô escrevendo atualmente. Caraca, brother. Mas assim, é o que você tá escrevendo atualmente, porque eu vi no seu Twitter recentemente que você produziu uma aventura, uma campanha, né, uma jornada heróica pra Iniciativa T20, cara. Ok, vamos lá. Não, tô jogando aqui, né? A culpa é de vocês, em partes, porque vocês Desculpa. me deram a oportunidade pra escrever pra Império de Jade, pra Tormenta 20, etc. E aí eu não conseguia me conter mais, eu queria fazer mais pra Tormenta 20, eu queria produzir mais. Certo. Pensando nisso, eu juntei com a minha galera que, mais uma vez, me acompanha desde 10 anos atrás, quando a gente jogava RPG, os homebrews que a gente fazia, e virei pra eles e falei: olha, se eu começar a escrever, vocês me ajudam com a revisão, com a diagramação, etc. Lembrando que nenhum deles sabia fazer nada, assim. Aí eles entraram nessa. Aí em abril do ano passado, eu mandei uma mensagem pro Della, Felipe Della Corte, falando dela, supondo que algum maluco sem ter o que fazer da vida invente de fazer uma jornada herói. Tem espaço pra isso na editora? E o Della foi super atencioso e super sincero também. Ele explicou sobre como funciona a questão de agenda, de estrutura da Jambô para lançar projetos, então não teria espaço para isso durante o ano da Jambô. E aí ele me deu o spoiler da Iniciativa T20. Ele comentou que ela estava mais próxima do que a gente estava esperando na época. Certo. E aí eu virei pra ele: então, você acha que seria possível uma jornada heróica pra Iniciativa T20? E aí ele mandou o famoso: não posso te garantir, mas se você quiser fazer... E aí eu comecei a escrever que nem um maluco. A galera do capa da parte de RPG foi que me ajudou, o Luiz me ajudou com o roteiro, o Walter, que fazia revisão pra uma revista de filosofia da faculdade dele, ficou com a revisão. O próprio Luiz, que nunca diagramou nada na vida, foi estudar diagramação pra poder diagramar essa jornada heróica. Inclusive o Luiz foi o que diagramou a nossa própria aventura, Pragas de Arton. Boa, um abraço, Luiz. E aí eu comecei a escrever, cara. Eu comecei a escrever e foi a primeira aventura, e foi a segunda, e foi a terceira, e em abril desse ano foi quando eu terminei o último ponto final e tá tudo na mão do Walter agora pra revisão. De uma aventura, vai do 1 ao... uma campanha do 1 ao 21. A gente no finalzinho fez uma brincadeira de ter uma fase extra, um perk assim pra você entrar no épico, ter um poder a mais, mega pegada de homebrew, sabe? Coisa que você faz com seus amigos que é super quebrado, sabe? E não é feito pra funcionar de jeito nenhum no material profissional, assim. Aham. Se não for quebrado, nem faço. Exato, né? E a gente fez essa... Mentira, mentira, isso aí. Fala isso pro nosso material de Bloodborne pra Tormenta, né? Que nem ficou quebrado, não. Ah, mas aquilo ali não é quebrado, só se for pro lado dos Lefeu que é quebrado. Pois é. E aí aconteceu, cara. Aconteceu. Foi 1 ano escrevendo essa bodega. Inclusive, hoje eu tenho medo de começar um romance na minha vida, porque me falam que romance demora mais do que você escrever uma campanha de RPG. E uma campanha consumiu 1 ano da minha vida. Entendi. Mas agora estamos no aguardo da revisão. Revisão, diagramação e jogar nas costas da iniciativa pra ver qual é. Entendi. Já com exclusividade, vou deixar spoilers aqui, porque o pessoal tava falando sobre a Glórien, né, na postagem que eu comentei da Jornada Heróica. Deixar spoilers aqui, a temática dela, o nome é A Redenção da Glória, o nome da campanha, e a temática dela gira em torno dos eventos pós A Deusa no Labirinto, sobre essa jornada da reestruturação entre elfos, goblinoides e Lâmina. É tudo nessa pegada. Entendi. Gloriosa mesmo. Exato, só que tudo tá na mão dos jogadores. Então, os jogadores podem
pender pra qualquer um dos lados, quanto tentar lutar arduamente pra uma grande vitória em um equilíbrio entre as duas forças. Então, eu já tô muito ansioso pra ver a galera que vai jogar. Eu até brinquei, né? Como é que vai ser pra você quando você se deparar com Glórien? Será que você vai perdoar, se vingar, fazer justiça? Entendi. Porque a campanha é muito sobre isso. Ela é muito sobre dor e sofrimento pros dois lados. E como é que os jogadores vão lidar com isso. Entendi. Temos mais um discípulo de Leonel. Certeza, né, cara? É impossível. É impossível. É isso aí, bem-vindo ao clube. Quer dizer, brincadeira. Eu tô muito ansioso de verdade, eu tô muito, muito ansioso. A galera que tá jogando, tem uma galera que tá tendo acesso a ela pra jogar o beta. Foi maravilhoso. E como eu não sou uma dessas pessoas, Miguel, me explica. Porque quando eu estava escrevendo a primeira aventura e passando, eu não conhecia ainda. Eu não vou nem comentar. Eu não tinha essa intimidade com vocês. Eu não vou nem comentar. Mas, pra vocês terem ideia, não sou nem eu que tô narrando, assim, porque pra não ter contaminação, é uma galera, todos os que estão jogando não são ninguém da equipe que tá fazendo. Entendi. Pra gente ver como é que os caras lidam na mão deles, assim mesmo. Da segunda aventura, teve uma morte de uns trechos que eu escrevi, e foi muito triste, assim, ela aconteceu mais ou menos como eu tinha previsto, entre aspas, no texto, tentando, né, prever as 1000 possibilidades que o jogador de RPG costuma fazer. E, nossa, foi muito triste, foi super dramático, eles me contando como o personagem faleceu, assim. E aí eu só ficava, yes, é isso. Vou seguir. Deu certo, né? Funciona. Cara, genial. Mas, piadas à parte, assim, fala muito sobre esperança, fala muito sobre tomar todas as dores e ver até onde você consegue aguentar por um bem maior, assim. Eu tô muito ansioso pra ver os caminhos que os jogadores vão tomar ao jogar elas. Boa, cara. A gente sempre fica na expectativa de ver o que as pessoas vão fazer com as nossas histórias, né, cara? Nossa, nem me fale. Isso é verdade. É muito louco. Isso é verdade. É sempre bom quando a gente posta um material e rola, nem seja um feedback, cara. Sim. Nem seja aquele comentário assim, pô, ficou muito bom. Cara, usei na minha mesa, isso aqui funcionou super bem. Cara, que aventura bem construída, narrei e tal. Teve uma finalização X, teve uma finalização Y. Pô, cara, adaptação daquele jogo, adaptação daquela série, adaptação daquele anime, sabe? Quando você tem esse retorno, é muito bom. Porque você sabe, pelo menos, você tem um direcionamento. Pô, tenho que continuar aqui, não, tenho que ir pra aquele lado, tenho que fazer esse ajuste. Então, às vezes, o feedback é muito importante pra gente que tá tentando fazer um conteúdo, assim. Eu acho que o Léo disse tudo, é bem isso mesmo. Melhor impossível. E o que eu gosto muito sobre aventuras, e até tô ansioso pra isso, não só na Jornada Heróica, mas na própria Pragas de Arton, é ver o que a galera consegue fazer além do que tá escrito, né? Porque muita gente tem esse apego de achar que a aventura pronta é que você tem que jogar ela do começo ao fim como se fosse um roteiro de um filme. Não necessariamente, ela pode descambar pra algo completamente inesperado. Campanhas, principalmente. Pode. Então eu tô muito ansioso pra ver algum grupo virando e falando, cara, a gente seguiu tua campanha até a aventura 2, mas de repente ela guinou e a 3, 4 e 5 viraram outra coisa, assim. Também tem essa, porque não é porque ali a aventura conta, você não pode ter alguns meandros, porque tem a questão do caos dos dados e tem as decisões dos próprios personagens. Exato. É a narrativa que vai emergindo, né, do que tá ali proposto na aventura, né? Pô, total. É aquilo que todo mestre veterano fala, né? Já mestrei a aventura pronta X 10 vezes pra 10 grupos e foram 10 histórias diferentes. Sim, e é meio por aí mesmo, cara. O mestre de RPG que tem já alguma experiência, ele realmente faz isso, cara. Eu lembro quando eu comecei a narrar que, cara, eu tentava fazer os caras irem ali no que era proposto da aventura e acabou, sabe? E aí, conforme eu fui aprendendo mais e tal, hoje em dia eu sou um narrador muito melhor. Eu brinco, ainda tenho muito que aprender, mas eu me divirto pra caramba, assim. Ah, sim, não quis dizer que eu sou, tipo, perfeito. Eu tô dizendo que em comparação ao Emerson de 15 anos atrás... Não precisa, não precisa. A gente sabe que você é perfeita. Que isso, cara. A rasgação de seda já foi, mas obrigado. Já passou, já. Gente, tá dando nosso tempo aqui. Queria agradecer demais a presença do Miguel. Miguel, você é sempre bem-vindo aqui no podcast da Dragão de Jade. Espero que você volte mais vezes, que a gente possa conversar em outros momentos sobre os seus próximos projetos aí, que a gente possa continuar produzindo coisas juntos, né? E brigadão demais, cara. Fala suas redes sociais aí pra galera te seguir, ver o que você anda aprontando e tal.
Bom, se você joga RPG, você sabe como se escreve Beholder, então @MiguelBeholder em todas as redes sociais, você vai me encontrar em qualquer lugar. Não tenha vergonha, não seja tímido, pode mandar direct, pode mandar mensagem, pode tirar dúvida. Bastante gente, eu fico feliz, tem aparecido pra me fazer perguntas, pra pedir dicas, ou fazer perguntas sobre até a parte de editora e etc. Sinta-se livre pra fazer isso. Acompanhando pelas redes sociais, você vai ter acesso a tudo que eu produzo, tudo que eu participo. Então, me segue lá. E agradeço demais o convite. Muito obrigado aí aos dois. É a primeira vez que eu sou de fato entrevistado. Já fiz pontas em podcasts, mas me perguntarem assim, desde da minha origem, foi a primeira vez. Então, fico feliz que seja inclusive a Dragão de Jade, que foi um dos lugares onde eu comecei. Eu agradeço demais. A gente que agradece a presença aí, a disponibilidade. E não sei pelo Emerson, mas eu agradeço mais ainda. Você ainda estará em abraçar as nossas loucuras em adaptações, viu? Porque olha, não deve ser fácil. Cara, com certeza você fala por nós dois aí, porque o Miguel é um grande parceiro aí na produção dos materiais de RPG, nossa. E ele tá sempre disposto. Você chega, Miguel, tô com uma ideia assim, cara, o que você acha? Só vamos. Ele é o tipo de músico que você fala, não, vamos tocar uma Jam Session, o cara tá em 50 bandas aí, e é isso, cara. Cara, mas eu admito, é o que eu contei pra vocês, assim, essa vontade maluca de querer produzir, sabe? Querer produzir. E eu vou explanar aqui um segredo aqui. Eu sou péssimo pra escrever algo do zero, vou ser bem sincero. Eu sou péssimo pra isso. Quando alguém vira pra mim e fala, Miguel, inventa um personagem, eu com certeza vou trazer um personagem que tem 10 referências misturadas pra eu chegar em alguma coisa. Eu sou muito pouco criativo com algo original. Então eu amo quando alguém vem pra mim com uma ideia, porque quando eu já tenho uma base, nossa, eu pilho demais. Então, cara, é a tentação pura quando vocês chegam pra mim com alguma ideia maluca, com alguma pira louca de vocês. Assim. Pode deixar que ainda haverão mais. Ainda haverá mais. Você é um doido, né? Você veio com uma proposta, não vou explanar aqui, deixa quieto, mas você veio com uma proposta que, cara, agora eu não consigo pensar em outra coisa, né? Deixa pra uma próxima. Na próxima, quando tiver projeto andando aí, a gente explana pra galera. Não, ele abraçou o negócio a adaptação que a gente fez de Bloodborne, Dark Souls, de uma maneira que vocês não têm ideia, cara. Pô, ficou muito maneiro, cara. Ficou muito maneiro. Ficou muito da hora. E deu trabalho. Meu Deus do céu, como deu trabalho. Assim que é bom, Léo. Assim. Mas assim, de verdade, um dos meus boss favoritos, cara. Eu não consigo usar ele pra valer ainda, como eu gostaria, assim, sem teste beta. Mas ainda quero colocar aquele Lorde pra comer um grupo de porradas. Você vai conseguir, cara. Em algum momento você vai conseguir. Olha aí a deixa, Cabreza. Olha aí a deixa. É isso aí. Com isso a gente se despede, galera. Ouça nosso podcast, sigam a gente nas redes sociais, ajuda a gente com o PicPay. Divulguem o podcast pros amiguinhos ouvirem também. Valeu, galera. Um abraço. É isso aí, gente. Valeu. Falou.